eu estava assistindo às aulas, ia fazer as aulas de exercícios e não sabia fazer muita coisa. Aí eu falava assim, nossa, eu tô perdendo meu tempo aqui, né? Se eu não tô sentando, prestando atenção na aula, eu tô perdendo meu tempo, então preciso focar. Aí o que eu fiz? Eu fui, desliguei meu telefone, guardei dentro da minha gaveta, sentava aqui, estudava, prestava atenção, anotava, acompanhava, dava pausa se eu precisava. E com o tempo eu vi que os meus resultados foram melhorando. E foi isso mesmo, foi quando eu percebi que eu estava assistindo aula e não estava absorvendo o conteúdo. Aí eu pensei, né? Vou parar com o que me distrai. E aí foi assim, foi por causa do tempo mesmo. Bom, no início foi mais difícil, né? Que eu era realmente muito apegada a essas coisas, o telefone e tal. E como eu tinha falado para você, eu já estava há muito tempo sem estudar, então a minha rotina era totalmente procrastinação. Então foi assim, difícil eu sentar e focar pela primeira vez. Mas depois eu percebi que estava sendo bom para mim, que eu estava obtendo maiores resultados, que eu estava acertando muitas questões na lista, mais do que antes. Então foi por causa disso, assim, foi difícil nos primeiros dias, né? Mas depois eu acostumei. Foi até bom. Eu assisti a mentoria, né, do Bruno, de como montar o seu roteiro, plano de estudo e tal. Aí eu fui, montei e comecei a estudar. Aí eu estudava de 8 às 11h30 e depois voltava às 2 e ia até 7, 7h30, mais ou menos. Porque eu dava esse espaço longo na hora do almoço, porque era eu que fazia o almoço aqui em casa. Minha mãe trabalha e era eu que dava jeito aqui. Então, por isso, esse espaço grande no almoço. Mas era isso, eu estudava o dia inteiro. O dia inteiro. Bom, meu nome é Sofia, eu tenho 18 anos, eu fui aprovada na UFCJ e na UFV no curso de Engenharia Civil. Já tem um mês que eu estou na faculdade, iniciei o curso há pouco tempo, eu estou gostando. Então eu vou falar aqui, eu sempre estudei minha vida inteira em escola privada, em escola particular. Aí, quando deu o 9º ano, né, tem aquela fobia de ir pro IF, né, todo mundo quer entrar pro IF, pro Instituto Federal. Aí eu entrei também. Entrei, comecei a fazer o técnico em metalurgia e desde quando eu entrei no IF eu já queria sair de lá para uma universidade federal. E desde o primeiro ano do ensino médio eu já queria fazer engenharia civil mesmo, já era assim, era o que eu queria. Eu já estava fazendo metalurgia, né? Os professores pediram para fazer engenharia metalúrgica lá com eles, mas eu não quis. Aí eu fui, conheci o quadro, né? Na pandemia, que eu estava assim, com déficit nas matérias. Não estava conseguindo entender e tal. O Enem estava chegando e eu pensei, eu preciso de um preparatório para entrar para a Universidade Federal, né? Aí eu conheci o quadro e aconteceu. Comecei a estudar e passei. Bom, para começar, né, teve a pandemia e nisso eu fiquei 6 meses sem aula. Eu comecei a ter aula em setembro de 2020. Então eu fiquei 6 meses parada, sem estudar, sem nada, e isso me atrasou um pouco. Aí começou as aulas remotas e eu não prestava atenção, não era minha praia, né? Eu não era acostumada com essas coisas. Foi daí que veio o meu déficit, que eu tinha muita dificuldade em aprender e as minhas notas não eram boas, eu colava na internet, aí eu precisava, né, de um curso bom para o meu preparatório no Enem, senão eu não ia passar na faculdade, eu já, né, então foi daí que veio. Nossa, eu me sentia totalmente desamparada quando eu percebia que eu não tinha com o que estudar, né? Porque lá no IF a gente não tinha livro, a gente não tinha material, essas coisas, né? Diferente da escola particular. Aí a gente dependia exclusivamente da aula do professor. E assim, às vezes, né, gente, todo mundo sabe, é muito difícil prestar atenção nessas aulas e tá lá. Aí eu percebi que eu precisava de um apoio mesmo. E aí foi o quadro. Olha, como o primeiro ano
o primeiro ano do ensino médio foi presencial, eu tive uma base boa, sim. Se eu tivesse no IF esses 3 anos, eu acho que eu não precisaria de ter o quadro. Mas como eu fiquei totalmente desamparada durante a pandemia, eu precisei, assim, mas quando eu entrei no quadro, eu já sabia algumas coisas, né? O primeiro ano me ajudou bastante. Então, assim, eu tive uma base no primeiro ano, o resto não. O resto foi dependendo do quadro mesmo, das aulas que eu assistia na plataforma. Bom, eu não sabia como montar o meu cronograma. Não sabia o que eu ia estudar, que horas eu ia estudar, como eu ia estudar. Então, eu assistia as monitorias do Bruno, eu acho. Aí eu assisti antes de começar a estudar e ele ensinava tudo, né? Ele montava o cronograma e tal. Essa era a minha maior dificuldade. Eu não tinha organização para estudar. Foi pelas redes sociais, pelo Instagram. Tinha muita propaganda, né? Aí eu fui conhecer por lá. Bom, eu vi lá, o índice de aprovação era altíssimo, né? Muita gente falando muito bem. E, nossa, assim que eu vi, eu falei, vai ser esse aqui mesmo, né? Tem muita gente sendo aprovada e tal. Estava falando lá que eu consigo muito bom. E eu já conhecia uma pessoa que já tinha feito o quadro e me falaram muito bem da plataforma. Então, assim, foi o que veio e que eu escolhi, né? Bom, primeiramente eu mostrei para eles, né? Falei assim, esse cursinho aqui tem muita aprovação e tal, eles passam muita gente em universidades federais. Aí meus pais falaram, né, que é por causa do preço, né? É um preço alto, assim, não é todo mundo que consegue pagar. Aí eles foram, conversaram comigo, perguntaram se eu ia ter seriedade, né, para levar os estudos a sério, se eu ia estudar, se eu ia fazer. Aí eu falei que sim, né, que eu estava precisando. E então foi isso, eles não me negaram, não. Ter foco mesmo. Nossa, era muito difícil eu sentar aqui e estudar a aula toda sem interrupção nenhuma. Eu sempre dava um jeito de pegar no telefone, sair para comer alguma coisa sem precisar. Então, a minha maior dificuldade foi sentar aqui mesmo e estudar. Focar totalmente. Mas depois eu percebi, né, que eu precisava, que não dá para ficar de gracinha. Aí foi. Aí eu comecei a estudar direito. Eu estava assistindo as aulas, ia fazer as vidas de exercícios e não sabia fazer muita coisa. Aí eu falava assim, nossa, eu tô perdendo meu tempo aqui, né? Se eu não tô sentando, prestando atenção na aula, eu tô perdendo meu tempo, então preciso focar. Aí o que eu fiz? Eu fui, desliguei meu telefone, guardei dentro da minha gaveta, sentava aqui, estudava, prestava atenção, anotava, acompanhava, dava pausa se eu precisava. E com o tempo eu vi que os meus resultados foram melhorando. E foi isso mesmo, foi quando eu percebi que eu estava assistindo aula e não estava absorvendo o conteúdo. Aí eu pensei, né? Vou parar com o que me distrai. E aí foi assim, foi por causa do tempo mesmo. Bom, no início foi mais difícil, né? Que eu era realmente muito apegada a essas coisas, o telefone e tal. E como eu tinha falado para você, eu já estava há muito tempo sem estudar, então a minha rotina era totalmente procrastinação. Então foi assim, difícil eu sentar e focar pela primeira vez. Mas depois eu percebi que estava sendo bom para mim, que eu estava obtendo maiores resultados, que eu estava acertando muitas questões na lista, mais do que antes. Então foi por causa disso, assim, foi difícil nos primeiros dias, né? Mas depois eu acostumei. Foi até bom. Então, eu tinha as aulas remotas pelo IF, né? As aulas eram de 8 horas a meio-dia. Só que eu dava mais atenção para as aulas do quadro, né? Que eram as aulas que eu precisava. Porque acontece que lá no IF eu fazia o técnico em metalurgia e esse técnico é meio puxado.
E eu tinha mais aula do técnico do que aula de ensino médio mesmo. Aí eu falava assim, não vou assistir essa aula agora, depois eu assisto, e dava enfoque pro quadro. Aí o que eu fazia? Como eu te disse, eu assisti a mentoria, né, do Bruno, de como montar o seu roteiro, plano de estudo e tal. Aí eu fui, montei e comecei a estudar. Aí eu estudava de 8 às 11h30 e depois voltava às 2 e ia até 7, 7h30 mais ou menos. Porque eu dava esse espaço longo na hora do almoço, porque era eu que fazia o almoço aqui em casa. Minha mãe trabalha e era eu que dava jeito aqui. Então, por isso, esse espaço grande no almoço. Mas era isso, eu estudava o dia inteiro. O dia inteiro. Era uma obrigação minha, eu tenho 2 irmãos mais novos também. Então, eu que arrumava aqui para eles. O Giuseppe e a Luana, eles estudavam também, né? Eles estudavam remotamente também. Aí, cada um ficava espalhado num canto, né? Eu fechava a porta do meu quarto, porque eu precisava dar atenção pra aula. A minha mãe saía pra trabalhar. E, assim, quando acontecia alguma coisa, eu pausava, ia lá, falava o que tinha que fazer rapidinho pra não perder meu tempo e voltava. Porque se eu fico bajulando os meninos e querendo resolver tudo pra eles, eu perco meu tempo e não dá pra perder tempo, né? É muita matéria, é muita coisa. Então, quando tinha um BO, era assim, coisa rápida. Não me atrapalhava muito, até porque eu avisava, ó, agora eu vou estudar. Sentava e fechava a porta do quarto e estudava. Eu estudava junto com um amigo. Era eu e um amigo estudando juntos. Ele estava em outra plataforma. Mas assim, a gente compartilhava o resultado e tal. E isso me ajudou um pouco. Tanto que ele falou assim, ó, vamos afastar um pouco do IF, né? Porque eram aulas extremamente, assim, longas e chatas que não ia adiantar para mim, né? Não ia ter porquê eu ficar assistindo uma aula de metalurgia, tendo matéria do quadro para ver que vai cair neném, metalurgia não vai cair neném. Aí a gente fala assim, ó, a gente separava dias que a gente ia fazer coisas pro IF, tipo quarta-feira à tarde. A gente tirava a quarta-feira de tarde inteira e fazia só o que tinha para entregar pro IF. Tipo, se tinha 5 provas para fazer, a gente fazia 5 provas quarta-feira de tarde. O resto tudo era pro quadro, para aulas pro Enem. Os meus pais, eles falaram assim, ó, minha filha, faz o que você achar mais importante, né? Que era o que foi o que eu fiz. Peguei as aulas do quadro, que era muito mais importante. Consegui me formei tem 1 mês. Eu aprendi tudo com o quadro. Eu aprendi... Foi nas mentorias. Eu assisti tudo e montei meu plano de estudo, montei os meus horários. Eu tinha até anotado, inclusive, que as matérias que eu ia assistir, quanto tempo ia ser para cada matéria, as listas de exercícios, fazia uma planilha com o que eu tinha acertado, com o que eu tinha errado. Aí, normalmente, eu voltava no que eu tinha errado, assistia às revisões dos exercícios. Foi isso. No início, eu assisti bastante aula de redação, né? Eu usufrui bastante da plataforma lá de correção. Mas eu usava muito a monitoria de dúvidas. Nossa, todos os dias eu ia lá, até mesmo nas aulas, né? Quando alguém tinha a mesma dúvida que eu, aí eu ia lá, estudava o que a pessoa tinha respondido e tal. Foi a ferramenta que eu mais usei, foi a mentoria de dúvidas. Assisti muito ao vivo também. Às vezes eu tinha dúvida, né? Aí eu ia lá no fórum de dúvida, lia todas as perguntas. Aí eu falava, nossa, eu tive essa mesma dúvida aqui, essa daqui eu já respondi e tal. Aí eu ia, como já tinha lá, eu não perdia tanto tempo esperando alguém me responder. Então foi bem prático, foi bem útil também, né? Então me ajudou. Nossa, primeiro que eu me senti muito mais responsável e eu percebi que eu estava usufruindo muito do meu dia,
que, nossa, depois que eu parei pra pensar, eu falei assim, nossa, eu fiquei 6 meses parada, fazendo nada, eu deveria ter começado antes. Então, a primeira coisa que me mudou, assim, foi eu mesma, sabe? Essa sensação de estar produzindo, de estar evoluindo. Então, isso mudou e depois eu percebi que eu estava tendo mais foco para fazer qualquer coisa. E eu lembro lá numa mentoria que o professor falou que a gente tem que fazer um exercício físico também para ajudar. Então eu saía de noite e fazia uma caminhada, né? Ou de manhãzinha, que eu acordava muito cedo. Aí, nossa, eu tava rendendo, meus dias estavam sendo produtivos, eu ficava até feliz. Não tinha hábito de caminhar, não tinha hábito de ir pra academia. Aí depois que eu vi, eu falei assim, nossa, tem todo esse negócio que se a gente for fazer um exercício físico, a mente distrai, não sei, uma coisa assim, que ajuda a gente a focar. Aí eu pensei, o que custa, né, dar uma caminhada aqui na avenida? Não dava nada não. Aí eu fui e comecei a praticar alguma coisa, né? Sim, eu ficava totalmente focada, tinha mais facilidade até de prestar atenção e tal, essas coisas. E eu já não estava mais tão agarrado no celular. Eu já me desprendia facilmente ali. Tanto que tinha vezes que eu vinha até fazer o almoço e nem trazia o celular comigo. Eu já deixava lá e já deixava na gaveta. Tipo, olhava umas meia hora só, né, pra distrair também a cabeça um pouco. E depois eu voltava. Já estava mais focada e tal, essas coisas, já não precisava tanto do celular, que era uma distração pra mim, me atrapalhava. Quando começou, foi em março, né? Quando as nossas aulas presenciais pararam, eu lembro até o dia, eu acho que foi dia 17 de março. Aí eu fiquei de 17 de março até meados de setembro. Aí, como, né, 6 meses, atrasou demais a minha matéria, né, lá no IF. Tanto que a gente chegou a fazer um trimestre, que levaria 3 meses normalmente, e a gente fez esse um trimestre em, tipo, 2 semanas. Então, ficou muito apertado. No meu caso, sim, né, que eu escolhi um curso menos concorrido e tal. Então, assim, o que eu estudei deu para mim. Eu garanti a minha vaga em mais de uma universidade, até eu poderia até escolher, assim, né, onde eu queria fazer. Mas, no meu caso, sim, né, resolveu para mim. A minha prima também, ela fez o quadro aqui com vocês, ela foi aprovada em Ciências Biológicas, na UFV também. Então, assim, eu não foquei muito no início. Se eu tivesse focado antes, se eu tivesse tido uma preparação melhor, até de IF mesmo, eu acho que eu teria ido melhor. Mas como foi um curso que eu escolhi, uma coisa que eu já queria há muito tempo, o que eu estudei deu para mim, deu para passar. Eu pensava isso todo dia, né? Primeira coisa que nossa, quando eu ia dormir, eu colocava a cabeça na travesseira, eu pensava, e se eu não passar? O que eu vou fazer, né? Principalmente quando foi chegando perto do Enem. Nossa Senhora, aí que a gente fica mais nervoso ainda. Mas sim, eu tive essa insegurança, eu tive esse medo de não conseguir ter a minha vaga na Universidade Federal. Então, isso era uma das minhas motivações, né? Tipo assim, não, você vai estudar assim que você vai conseguir, pô. Você tá plantando, você vai colher lá na frente o que você tá plantando agora, né? Que eram horas de estudos, fazia uma redação semanalmente, tal, corrigia. Inclusive eu participei de um programa aqui do IF que corrigia redação e tal, para eu ter mais vínculo assim também, né? Com os textos, para eu ter mais facilidade, corrigir, perceber o que eu tava errando. Mas sim, era um medo eu não passar na faculdade. Eu estudei com um amigo, né? E a gente compartilhava os nossos resultados diários. Então, todo dia de noite, quando dava 9, 9h30 por aí, a gente sempre entrava em chamada de vídeo. A gente conversava todos os dias. Era até uma distração até também. A gente não conversava só de escola, a gente fazia o IF juntos. Então, a gente conversava de tudo um pouco. Aí,
eu via ele todos os dias, basicamente, fazia minha caminhada. E quando chegava o final de semana, eu gostava de ir para casa da minha avó. Eu tenho 2 priminhos pequenos. Na época, ano passado, né? Tinha 2 e 3 anos. Então eu adorava ficar com eles. Eu não saía muito com os meus amigos, né? Até porque estava todo mundo separado e tal, por causa da pandemia. O meu ciclo de amizade fechou muito por causa disso. Então eu tinha, assim, 3 amigos e 4, assim, no máximo. Então, quando a gente se via, era poucas vezes. Eu via mais o Vitor, né, que era meu amigo, e o Otávio, que de vez em quando ia fazer caminhada comigo. Aí chegava o final de semana, eu gostava de distrair minha cabeça, de desligar um pouco. Sábado, tinha sábados que eu fazia um simulado, que eu estudava matéria do quadro mesmo, mas o domingo eu tirava para ir para minha avó, para os meninos, para de vez em quando sair com os amigos. Eu conciliava bem, mas durante a semana eu não saía de casa, não ia para rolês, assim, ficava só na videochamada com o Vitor mesmo, semana inteira em casa, tirando as caminhadas. Eu acho que o nosso primeiro gatilho para isso foi o IF, né? A gente já viu como é que funcionava o Instituto Federal. A universidade com certeza é mais difícil, né? É diferente, mas assim, a gente já tinha uma ideia de como é que era, né? Eu saí da particular, como eu falei para vocês, e quando eu entrei no IF, eu vi a diferença gritante ali do tratamento com o professor e aluno, da estrutura e tal. Eu sei que tem muita particular que tem estrutura até melhor, né? Que a Universidade Federal, mas nossa, eu não quis mais sair daquele ambiente, como se fosse isso. Tanto que quando eu vou para a faculdade hoje, eu até lembro, assim, de quando eu estudava no IF. Então, o primeiro gatilho foi esse, que a gente entrou no Instituto Federal e que os professores, eles alimentavam essa ideia na gente, né? E a gente sabe também que o prestígio de uma faculdade federal é muito maior, né? E outra coisa foi a questão monetária, né? Sim, era um motivo. A gente estudava para isso mesmo, que, né, ficar 5 anos pagando de novo uma faculdade é difícil, ainda mais para o meu pai aqui, né, que já tem outras 2 pessoas estudando também, que tem que pagar e tal. Então, foi isso, a gente não ia precisar de pagar pelo curso, né, ia estudar de graça. Mas foi isso, foi essa questão do prestígio, principalmente, né? E dos professores lá do IF também. Eles viam, né, que eu ficava o dia inteiro estudando. Mas eles não ficavam no meu pé me perguntando o que eu tinha feito, o que eu deixei de fazer, quantas questões eu acertei, quantas questões eu errei. Isso mesmo, era eu que me cobrava mesmo, autocobrança. Então, os meus pais, eles viam que eu tava estudando, eles viam que eu tava fazendo as coisas. Quando chegavam as notas da redação aqui em casa, eu sempre mostrava, falava, tirei, nossa, alguma coisa, papapá. Então, assim, eu mostrava pra eles, claro, que eu tava fazendo, mas eles não ficavam no meu pé, porque eles viam, né, que eu tava ali fazendo por onde? Estudando. Eu acho que foi organização, sabe? Saber sentar e estudar e... Nossa, tem coisa que eu uso até hoje, né? Quando eu vou estudar para a faculdade mesmo, que eu lembro que o professor falou assim, começa pela matéria que você tem mais dificuldade, que aí você dá o gás todo nessa matéria e depois você faz algo que você gosta. E eu uso isso muito, nossa, desde quando eu ouvi ele falar isso, eu nunca mais sai da minha cabeça. Tudo que eu pego para fazer, eu falo, vou fazer o difícil, mas primeiro, que quando eu acabar eu vou estar cansada, vou fazer uma coisa que eu gosto, né? Isso mudou tudo. E questão de organização, que eu já falei e tal, dessas coisas, né, que eu não tinha antes, comecei a ter depois. Quando eu tinha muita facilidade nas matérias, tipo inglês e português, eu não assistia a aula, eu já ia direto fazer os exercícios. Eu sabendo que eu tinha facilidade na matéria, tipo, isso aconteceu muito em história. Eu ia fazer os exercícios e via que eu tava errando algumas coisas, né? Que eu também não sabia muita coisa. Aí eu ia, voltava, assistia às aulas e fazia tudo de novo. Mesmo sabendo, mesmo tudo que o professor estava falando lá, eu estava recordando, né? Não era novidade para mim, mas eu assistia de novo e fazia.
Só quando eu tinha mais facilidade mesmo, que era coisa que eu lembrava, tipo, inglês. Eu não assisti nenhuma aula de inglês. Eu fiz tudo na lista, português também. Geografia, desceu. Bom, né? Deu sábado assim, eu já ia dormir muito eufórica, né? Nossa, amanhã tem prova e tal, essas coisas. Aí eu me acalmo e ir pra igreja. Aí eu fui, domingo de manhã, os 2 dias, levantei e fui à missa. Aí eu fui, cheguei em casa tranquila, que tinha acabado de chegar da igreja. Eu almocei e conversei com o Vitor, né? Que era meu amigo. Ele veio fazer a prova aqui junto comigo, né? A gente ia fazer no mesmo lugar, inclusive, na mesma escola. A gente fez no IF, a prova, inclusive. Aí a gente ficou conversando, a gente não desesperou. Aí a gente foi, deu meio-dia, se eu não me engano, subimos, fomos fazer a prova. Eu, assim, dá aquele aperto no coração, né? Aquela aceleradinha ali, quando a gente já tá dentro da sala. Mas eu não fiquei tão desesperada, não, porque ainda mais no primeiro dia, né? Que foi a redação, que eu tinha domínio de redação. Eu sabia, eu já estava escrevendo há muito tempo. E, assim, eu já era acostumada a fazer simulado, né? Como eu te disse, alguns sábados eu sentava na mesa e colocava até o cronômetro aqui, para ver quanto tempo eu estava gastando para fazer a prova e tal. E eu não fiquei muito desesperada, não. Até que foi tranquilo, os 2 dias. O segundo dia eu fiquei mais nervosa, né? Que era matemática, ciência da natureza, que eu tinha mais dificuldade em ciência da natureza, química, física. Mas eu mantive a calma. Sim, me ajudou sim. Principalmente quando eu fui passar a redação a limpo, né? Porque eu demorava demais. Nossa, eu demorava quase 1 hora para passar uma redação a limpo, com a letra pequenininha lá no espaço que tinha que dar na folha. Então, isso me ajudou demais. Tanto que teve gente na minha sala que deu o horário e o corretor já estava passando para recolher, né? Que não podia estender o tempo. E a pessoa ainda estava passando a redação a limpo. Eu saí 20 minutos mais cedo, porque eu conferia tudo, né? Lia tudo e passava no gabarito. Eu fiz a prova com bastante calma e deu tempo de eu fazer tudo. Deu tempo. Eu saí de lá, entreguei a minha prova, dever feito, né? Espero não ter que votar aqui ano que vem. Eu tirei, acho que foi 707 em matemática, 960 na redação, mas como eu tinha peso na faculdade para entrar, a minha nota subiu. Quando saiu o SISU, eu pude, né, escolher quais faculdades eu ia fazer. Eu joguei para um tanto de faculdade, né, para ver se minha nota dava mesmo. Mas no final eu decidi ficar aqui perto de casa mesmo, né, que é na UFCJ. A UFCJ fica 15 minutos da minha casa de carro. Ai, nossa, eu lembro, eu tava lá sentada na minha cama, né? Aí eu abri a chamada lá, aí eu vi meu nome. Nossa, cara, eu fiquei tão feliz que eu saí pulando, gritando: ai, gente, eu passei. Tava só meu pai e meus irmãos aqui, aí eu fui, liguei rapidão pra minha mãe, depois coloquei no grupo da família, liguei pra minha avó lá, que mora em outra cidade, falei que eu tinha passado, que eu tinha conseguido. Nossa, foi muito bom. Nossa, eles ficaram muito felizes. Nossa, o meu pai, ele tava tomando banho. Ele saiu do bem na hora e veio me dar parabéns, né? Me abraçou e tal. Aí ele falou pro Zé Pedro e pra Luana assim, tá vendo, né, meninos? Vocês têm que ser igual a ela. Tem que passar e conseguir igual a ela, né? Que eu saí direto do ensino médio e já consegui, né, a vaga. Não parei para estudar de novo pro Enem. Nossa, isso até me desanima. Quando eu lembro, assim, que nossa, se eu não passasse, eu ia ter que estudar tudo de novo. Nossa. Bom, para as pessoas que estão começando agora, eu ia falar para ter calma, né? Ter cautela, não precisa desesperar e ficar estudando 14, 12 horas por dia. O que você estudar ali, fazer em pouco tempo bem feito, vai te ajudar, você vai conseguir obter
resultados. E é isso, vai estudando, cada dia é um dia. Você vai chegar no final de semana, vai saber fazer um simulado, vai saber fazer uma prova, você vai saber fazer as listas do quadro, você vai até saber ajudar as pessoas no fórum de dúvidas, sabe? É um ciclo, né? Eu comecei sabendo pouquíssimas coisas e sentei lá na prova e consegui fazer, tranquilo. Para as pessoas que já estão tentando há um tempo, essas pessoas já sabem como é que funciona, né? Então, não desiste, né, gente? Que um dia a gente consegue, só ir com calma, né? Não ficar nervoso, muito nervoso, sabe? Essas coisas.